Boa noite, gente. Hoje só com filtro mesmo, porque não dá não. Aguardar. Hoje eu vou entrevistar Lucas Pablo, um grande amigo, um cara super enganjado, morador da favela da Rocinha. Amigo, manda o convite. E hoje nós vamos falar sobre favela. Então o tema é Meu Nome é Favela. Nada melhor do que esse tema para esse cara maravilhoso que sabe o que fala, né, gente? Tá, e tá ouvindo minha voz aí bonitinha? Eu nunca sei quando esse fone tá funcionando. Oh, gente, Renato, fica aí, hein, Renato. Tá, e se a imagem ficar pixelada, me fala, tá, meninas? Pelo amor de Deus, é aquele mesmo esquema, sabe? De quando eu entrevistei vocês. É... A imagem nem sempre tá 100%. Vou ter que convidar o Pablo, porque se ficar craqueladinha, pixelada, vocês me falem, porque aí eu vou desligar e vou botar meu 4G, tá bom? Amigo, E boa aí? noite. Boa Ai, noite, boa gente. noite, pessoal. Gente, hoje eu tive que lançar aqui, ó, um filtro porque está só destruição. Pô, eu me Pablo maquiei, tomou né? Pô? banho, Pablo? Tomei banho, me maquiei. Bom, eu acho que você já sabe como é que funciona, mas eu vou te explicar, tá? Vamos São três lá. blocos. Durante os blocos, a gente para, vê a mensagem da galera, se alguém tiver alguma pergunta, para mandar alô, enfim. Então as pessoas Aham. podem fazer perguntas à vontade, tá? Eu tava até pensando em depois desativar os comentários, mas só se estiver rolando perguntas que eu não consigo acompanhar, porque quando Beleza. desativa os comentários, o bloco de perguntas ele ativa. Uhum. Bom, estou muito ansiosa, gente, por esse momento, gente. É uma honra receber esse homem, esse boy aqui, gente. Bom, amigo, começa se apresentando, fala pra galera quem é você, sua idade, o que você faz da vida. Bom, legal. Me chamo Lucas Pablo, moro na Rocinha. Já tenho aí um tempinho de trabalho aqui na Rocinha, participando de alguns projetos. O primeiro deles eu entrei com 14 anos, 14 para 15 anos, que foi o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, que é um projeto que é acostumado a usar óculos. Eu estou aqui ajeitando o óculos, hoje eu estou de lente, então é esquisito, mas a gente vai. É, é um projeto do Programa Cultura Viva, lá do ministro Gilberto Gil, época do governo Lula. É, e aí esse projeto reconheceu como ponto de cultura vários projetos no Brasil, né? Então, e diferentes projetos. Então, por exemplo, tem o Nós do Morro, é ponto de cultura. E tem um ponto de cultura numa aldeia indígena lá da galera que produz artesanato e vende. Então, assim, tudo isso era reconhecido como ponto de cultura. Então, era um projeto que valorizava muito a pluralidade cultural do nosso território, que é imensa, né? E aí comecei lá com 14, era o mais novo, entre 50 jovens. Dentro do projeto a gente fez várias parcerias, então circulei bastante pela Rocinha. Depois ingressei na Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, que era também um parceiro do Ponto de Cultura. Eu conheci o pessoal do RAP, né? A gente chama de RAP da Saúde, primeiro pelo Ponto de Cultura como parceiro e depois eu ingressei como dinamizador. Fui coordenador na Rocinha e no Alemão, pós-ocupação. Coordenei uma galera lá também. Nós éramos um trio lá de coordenadores, né? Então era eu, Marcos da Maré e a Kelly, que era do território do Alemão. Depois do rap, eu idealizei o Interna em Favela, junto com alguns amigos, que era um projeto de intervenção cultural nos espaços públicos da Rocinha. Muita gente legal entrando, vai ser muito boa essa conversa. E aí a gente idealizou esse projeto numa realidade pós-pacificação, onde a galera perdeu, né, essa genuinidade de poder produzir eventos na rua, né? Então a gente não tinha mais baile, não tinha mais festa em rua, em praça pública, não tinha mais nada, e tudo isso passava por um filtro de UPP, e aí esse crivo era bem difícil, assim, a galera se sentia intimidada de ir até o PP para pedir autorização para fazer alguma coisa, e boa parte do que rolava deixou de acontecer. Então o Intervém veio com essa proposta aí da gente voltar a ocupar espaço público para realizar a ação
da galera que não tem palco privado, né? A galera que está ali, o moleque que trabalha na farmácia, que faz um rap, outra pessoa que escreve poema, a gente tem espaço para apresentar. Então a gente montou esse palco, que era também um palco de sarau, que era um palco de apresentar literatura, inclusive a Bibi Perigosa, né, que depois teve seu livro virando tema de novela, né, ela apresentou o livro numa das ações do Intervém, mas é mais ou menos isso. E aí, hoje, atualmente, eu participo do A Rocinha Resiste, que é um coletivo formado por moradores da Rocinha, e também sou membro fundador do Museu Sankofa, Memória e História da Rocinha. Acho que, resumidamente, minha jornada é mais ou menos essa aí aqui na favela. Cara, você é maravilhoso, tua história é surreal. Deixa eu só mandar um alô aqui pra Jéssica, pro querido Dani, que tá online aí. Araújo Dani aqui também, sua amiga maravilhosa. A Thay, que tá presente. Todos que estiverem presentes, gente, quiserem fazer perguntas pro Pablo, a gente tá falando de favela. Então, quem tem dúvidas ou quem mora na favela e gostaria de perguntar alguma coisa pro Pablo, pergunta aí, tá? Que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada quando acabar o bloco. Esse cara é surreal. Jéssica, fica aí, hein? Tu é favelado. Amigo, como você falou, você é nascido e criado na Rocinha. Eu queria saber qual é a sua melhor lembrança que você tem da infância na Rocinha. Bom, primeiro, a melhor época da minha vida foi, de fato, a infância. A gente tinha uma favela, inclusive eu escrevi um texto muito legal para uma exposição na PUC, no solar da PUC, que o nome do meu texto era Brinquedo vira rua, rua vira brinquedo, né? A minha infância, como a infância da maioria das crianças da favela, uma infância pobre, mas que a gente utilizava muito o espaço da favela como nosso brinquedo, né? Então a gente tinha uma relação muito de pertencimento, né? Então minha infância toda foi brincando pela Rocinha, foi correndo os becos, foi conhecendo a Rocinha através dos amigos, através de brincadeira, através de futebol, através de pique. Então, acho que uma lembrança de acontecimento em si, um acontecimento específico pode falhar, mas talvez essa lembrança de favela na minha infância, e é tão diferente quando a gente olha a favela hoje, né? Acho que a favela hoje é tão desconhecida para a maioria das pessoas, até que moram na favela, né? Porque a gente passou por tantos processos, sobretudo depois da ocupação policial, né? A gente se viu num território que parece que a gente não conhecia mais, né? Então, a gente estava ali com medo de algum conflito, porque a referência que a gente tinha da polícia é sempre essa de operação, né? Então, a operação soltou fora, você sabe que tem que ir para casa. Então, a gente aprende a reconhecer esse perigo desde cedo, né? Então, essa referência que a gente tinha da polícia, e de repente a polícia estava aqui dentro, né? Então, a gente imaginava que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Aí aconteceu, né? Por várias vezes, né? Eu vivi 2 processos de ocupação na Rocinha, no Alemão, e são bem semelhantes, né? Mas minha melhor memória, com certeza, é a memória da minha infância na favela, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te falar, quando você fala, tem alguma coisa que tá como se estivesse batendo. Não sei se é... Pera, pode ser meu pé aqui mexendo, mas fala e aí, é sempre que continuar, a gente... Continua, é como quando você está falando. Então, quer trocar o fone? Ou troca aí pra gente ver. Continua aí. Pode trocar assim mesmo, que aqui é no ao vivo, entendeu? Gente que tá chegando agora, fica aí, que esse cara tem muito o que falar sobre favela. A conversa aqui é papo reto, entendeu? Quem é cria da favela sabe. Vamos falar sobre coisas boas, coisas que a gente quer que melhore, entendeu? E é isso. Vamos ficar aqui. E lembrando, se minha imagem picotar, ficar pixelada, travar, fala nisso, tá travando o seu, que aí eu mudo a internet aqui. Tá bom? E lembrando, pode fazer perguntas, tá, gente? Durante os blocos a gente vai respondendo. A Bruna tá falando que o fone deve estar mal encaixado. Não era Bluetooth, Bruninha, mas agora eu troquei por um fone de fio aqui. Eu te falei que esse sempre dá problema, mas eu não sei por que tá tendo um retorno agora. Não tô entendendo. Eita. Pera aí. Não, mas tua voz tá ótima, só que a minha voz tá tendo retorno. Ah, tá. Aqui eu já tá 100%. Não, agora... Desconectei. Vamos. Então. Acho que dá pra galera entender. A Araújo aqui pra mim tá Dani perfeito. falou que tá ótimo. A então. Dani foi minha vizinha há muito tempo, é muito amiga da minha mãe. Uma parceira aí de vida inteira. Ela falou, isso aí, Dani, fica aí. Parou o retorno, então tá bom. E qual é a pior lembrança, Pablo, que você tem da sua infância na Rocinha?
Da minha infância especificamente, ou da vida no geral? Enfim, Ah, acho que pode ser da vida em geral, vai lá. eu tive assim, há dois ou três anos atrás, eu tive a minha casa fuzilada, né? Então, assim, com certeza essa foi a pior lembrança, né? Teve uma operação e eu morava numa casa que era bem alta, né? Morava na região do Cesário, na Rua 2, que quem é daqui da Rocinha sabe, né? E aí eu morava numa casa alta, era um prédio bem alto, eu morava no último andar. Esse andar, a minha parede era só janela, então tinha dois janelões gigantes, né? E a gente estava sofrendo muitas operações, porque foi logo depois que teve um golpe de Estado aqui na Rocinha, né, que as pessoas conhecem bem, né, foi um momento de tiroteio durante assim quase um mês. E aí, numa dessas operações, alguns policiais ficaram encurralados no beco embaixo de onde eu morava. E então começou um conflito, assim, tipo, 8 horas da manhã e foi até 6, 7 horas. E nesse conflito eu tive a casa fuzilada, né? Eu fechei as janelas, porque eu tinha janelas muito grandes, fechei. E aí fiquei sem energia, então abri uma frestinha de janela para correr um vento. E no momento que eu estava fazendo uma comida, estava eu e a Alessandra, né, minha esposa, em casa. No momento que eu estava fazendo uma comida, eu coloquei em cima da mesa do meu computador, que era bem em frente à janela, e quando a gente estava se servindo para comer, atiraram, né? E eu tinha ouvido relatos mais cedo que tinha alguns snipers na Rocinha, né? Numa laje, na região do Sete, né? Que é uma região mais ou menos no meio da Rocinha. Então foram tiros para acertar em quem estava lá dentro. Provavelmente eles viram vultos passando, e como era uma casa imponente, num prédio que era referência nessa região, eles provavelmente entenderam que tinha algum bandido, alguém ali, e aí atiraram. Então foi com certeza um momento de mais pânico, porque teve muitas mortes nesse dia. Eu lembro que quando o tiroteio acabou, eu ouvia muito grito de socorro na rua. E aí eu desci para ver se eu conseguia ajudar a fazer alguma coisa, e muitos corpos, assim. Eu fiz até um relato bem grande, porque eu fiquei muito chocado, assim, fiquei muito, meio em pânico mesmo. Logo depois eu me mudei, e aí no dia da minha mudança, eu fui morar em outro lugar, a polícia foi na casa que eu estava me mudando, então eu comecei a ficar com uma coisa de pânico, assim, pô, será que estão atrás de mim por alguma razão? Eu dei um monte de entrevistas, saíram várias matérias no Terra, no UOL, no Jornal Extra. Então eu comecei a me sentir perseguido, assim. Então durante um tempo eu me senti mesmo em pânico. Foi um momento bem bizarro, assim. Sem sombra de dúvida foi o pior momento da minha vida na Rocinha. Quando você fala, eu tô aqui segurando, porque eu lembro É, desse fato, né, que foi bem triste, porque tinha você e a Jusilene, né, dois amigos da faculdade que moravam na Rocinha, tinha a Michelle também, e aí eu lembro que a gente ficou mandando no grupo, vocês estão bem, vocês estão bem, você mandou a sim. foto, como é que ficou a tua casa, eu fiquei, sabe, Foi, tipo, cara. Foi bizarro nisso, foi bizarro. Assim, surreal, é um momento surreal. de impotência total, porque assim, durante o tiroteio, os bandidos tentaram invadir meu prédio, e aí ao final passou um helicóptero, assim, e aí o helicóptero estava bem baixo, voando praticamente em frente ao apartamento que eu morava. Então eu falei, cara, agora eu senti que eu ia morrer a qualquer momento. Falei, agora eu vou morrer, porque esse helicóptero vai metralhar minha casa comigo aqui dentro. Mas assim, foi bem surreal, assim, foi muito difícil, muito difícil. Bom, ainda bem que você tá aí, que vocês estão bem, isso que importa, Com estamos podendo certeza. relatar isso daqui. Cara, continua o retorno da minha voz. Eu acho que eu vou deixar você sem microfone mesmo, Eu porque não tô te ouvindo, eu não tô ouvindo, acho que tá voltando só para você, não sei se pro pessoal também a tá, Thay né? falou que tava voltando, é. Não, Ah, se você quiser tirar, pode tirar o microfone, que eu acho que vai ficar. A gente vai na luta. será? Pera aí. Que quando você tirou, ficou de boa, só tirar aí. Desconecta e vamos que vamos. Tá Fala, eu vou. retornando, Aí, vê ó, aí. tá. Não, a minha voz tá de boa, não tá retornando, não, então tá ótimo. Show. Não, não sei. Pera Gente, aí. agora eu não sei. Não, tá de boa. Então vamos Eu lá, não tô, vamos. eu não tô te ouvindo pelo microfone, pelo fone agora. Sério? Ai, meu Foi. Deus. Foi. Mas agora voltou o retorno. Caraca. Pera aí, O então. jeito é você ficar com o teu microfone desligado. Tá. Com o fone desligado. Tira o fone, que tava bom sem o fone. Isso. Cara, porque esse Pronto, vida celular é que muito segue. baixo também, cara. Não, mas eu estamos te ouvindo de boa, amigo. Eu que não tô te ouvindo direito. Ah, Esse é? negócio. Mas eu tô te É. ouvindo. Esse celular é muito baixo, então. Pera aí, deixa eu. Se posso acertar outro fone? Eu tenho mais um fone aqui.
Claro, querido, você pode tudo. Ah, não tá bom pra vocês, não? Pra mim ficou boa. Enfim, vamos ver ele tentando outro fone aqui. Porque esse homem a gente não pode deixar de escutar, né, gente? A gente tem que escutar. Conversa ainda é longa. Muitas coisas pra falar, vamos dar gargalhada também. Temos coisas ruins, coisas boas pra falar, né, gente? Vamos aí falar da favela como potência, né? Peraí. Bruna, eu sou muito perfeccionista, Bruna. O retorno tava me incomodando. Agora. Eu tava falando. Hum. Eu acho que ainda tá, amigo. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos que vamos Porque vida que o segue. celular é muito baixo. Sem fone eu não vou conseguir, porque eu vou várias vezes e não vou te Não, não tem escutar mesmo. problema. Porque é a minha voz que tá retornando, entendeu? Mas vamos que vamos. Dá Tá. pra ir. Agora me diz, pra você, como é ser favelado no Rio de Janeiro? Cara, é uma relação. Assim, primeiro para mim, eu tenho muito orgulho nisso. Eu acho que e a gente tem. Eu sinto a necessidade que a gente, que é favelado, precisa sentir orgulho. E a gente não sente orgulho porque, na verdade, a gente não tem contato com a nossa história, de um modo geral, né? Então, a gente vai para a escola, estuda a história do mundo inteiro, mas a gente não estuda a nossa relação com a favela, a nossa relação com o lugar, que a gente é pertencente, né? Mas, assim, eu sinto que, de um modo geral, a gente se relaciona com a favela com um pouco de vergonha ainda, sabe? Com um pouco de insegurança, sobretudo com baixa estima, né? Porque a gente recebe várias mensagens ao longo da vida que constroem essa relação esquisita da gente com a favela, né? Então, se a gente não se relaciona com orgulho, com um sentimento de carinho, de amor, a gente dificilmente vai valorizar essa vivência e esse lugar, né? Então, a nossa relação com a favela passa muito por isso, né? Por essas mensagens esquisitas que a gente recebe, assim, de favela é criminalidade, favela é sujeira, favela é não sei o quê, a gente tem que ter vergonha. E desde moleque eu ouvia muito isso, assim, quando você for fazer uma entrevista de emprego, coisa assim, não fala que mora na favela, não. Fala que você mora em outro lugar, porque senão as pessoas vão achar que você é bandido, usa droga, qualquer coisa. E a gente acabava tomando para si, né? Até que eu comecei a perceber que eu não tinha que ter vergonha desse lugar, porque é um lugar de muita luta e, sobretudo, um lugar de potência, né? Assim, se a favela não descer para trabalhar, não tem nada, não acontece nada. O shopping não abre, os salões não abrem, não tem serviço, não tem nada, né? Então a gente, principalmente aqui na Rocinha, a gente construiu todos os bairros ao redor, né? A Gávea é o bairro mais antigo aqui da Zona Sul, né? Um dos bairros mais antigos, né? Mas São Conrado não existia antes da Rocinha. A Barra da Tijuca não existia. Então fomos nós que construímos esses bairros e hoje a gente não é bem-vindo neles, né? Então, assim, eu sinto muito que a gente precisa se apropriar e se empoderar da nossa vida e da nossa história, porque os nossos antepassados ralaram muito para a gente estar no lugar que a gente está hoje, né? Falou tudo, amigo, falou tudo. E sobre o termo favelado, a gente sabe que, eu não sei você, mas assim, pelo menos eu tenho pessoas que eu conheço que não gostam de ser chamado de favelado. Eu quero saber o que esse termo significa para você. Uhum. E o que ele representa? Aí é outra construção, né? Eu acabei de falar que a gente recebe várias mensagens assim, né? De ter vergonha de favela, de que é um lugar de criminalidade, sujo. Quando a gente começou a ser aceito fora do nosso território, a gente começou a ser chamado de comunidade, né? Porque comunidade era mais bem quisto, né? Era um negócio mais, né? Comunidade é mais bonito. Então, assim, e aí a gente se apropriou, né? Porque é sempre assim, Nícia, assim, até mesmo a história das favelas, ela é contada por gente que não é daqui, não é das favelas. Então a gente também acaba aceitando e acolhendo. Mas o termo favelado, ele é um termo de apropriação, é um termo para quem de fato se reconhece nesse espaço e entende que a gente precisa se posicionar com o mundo através desse sentimento de apropriação, né? A gente não consegue sair desse lugar que a gente está e se relacionar com o mundo de outra forma, senão através dessa, entendeu? Isso muda completamente a nossa vida. E aí vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu estava produzindo no projeto, a gente estava produzindo um brinquedo, e a gente fazia muito brinquedo, porque o projeto nasceu de uma brinquedoteca, né?
E aí a gente estudava muito a história da Rocinha. E a gente estudava a história da Rocinha através de um livro chamado Varal de Lembranças. Não sei se você já assistiu um filme, Liz, se chama Escritores da Liberdade. Você conhece? Já Ainda assistiu? não, mas já vou anotar. Eu acho até que você já deve ter assistido, porque era tipo um filme de sessão da tarde. E ele Ah, passava então muito, provavelmente. mas como é um pouco antigo, a gente pode não lembrar, não ligar o nome ao filme. Mas era o filme de uma professora que pegava uma turma super barra pesada na escola, que ninguém queria, e aí ela Já vi. conseguia fazer um trabalho muito lindo. Essa turma começou a se destacar, e aí eles se identificavam com várias histórias, e uma delas foi da Anne Frank, né? Do Diário de Anne Frank, e conseguiram trazer a menina que acolheu lá, né, que escondeu a Anne Frank, que era uma senhora já, né, para a escola, para fazer um debate e tal. Então, assim, o Varal é construído quase do mesmo jeito. Era uma professora que dava aula de alfabetização na Rocinha, e aí ela discutia muito essa questão da história com os alunos. E aí os alunos sempre diziam, mas eu não tenho história nenhuma para contar, minha vida de novo, né, essa coisa da gente não se orgulhar das coisas que a gente constrói, né? E aí ela fez um trabalho, ela falou, olha, então a gente vai começar a contar a história da Rocinha através de vocês. Quando vocês vieram para a Rocinha, como é que era, de que vocês brincavam, e essas pessoas começaram a escrever um diário. E aí nasceu o livro Varal de Lembranças, que é um livro que é como se fosse assim, é uma bíblia da favela, né? Ele conta a história da Rocinha desde a década de 60. É um material maravilhoso. E aí eu li muito esse livro para produzir o brinquedo. E um momento depois a gente começou a entrevistar vários moradores para um outro trabalho que a gente chamava de Prosa Griot, que inclusive é um trabalho que a gente agregou ao Museu da Rocinha, que nasceu também de várias discussões, de vários projetos da Rocinha. E a gente começou a conversar com pessoas mais velhas. E aí as pessoas começavam a falar sobre a história da Rocinha e eu via vários trechos daquele livro. E eu achava aquilo maravilhoso. E aí um dia eu conversei com a minha mãe, conversando, uma conversa super banal, e ela começou a relatar um período que eu li muito no livro, que foi o período que a gente teve muita enchente na Rocinha, né? Muitas enchentes. E ela contou uma coisa que eu não tinha lido em lugar nenhum. E eu falei, cara, que maravilhoso, assim. Porque a gente está diante de pessoas que são um livro de história, mas a gente não consegue perceber o quanto essas existências são maravilhosas para a gente. E são importantes para o lugar que a gente está, né? Então, assim, é maravilhoso a gente conseguir se reconhecer dentro de um território imenso como a Rocinha, e ver como os nossos ancestrais, meus avós, minha mãe, construíram esse espaço para que eu pudesse viver hoje com muito mais dignidade, né? Então, acho que a gente se relacionar com o mundo a partir do reconhecimento da nossa vida, da nossa história, do quanto ela foi importante para a nossa comunidade é fundamental. Então, por isso o termo favela é tão importante, porque é um termo que aproxima mais a nossa vida do que de fato ela é, entende? Comunidade é uma coisa que veio de fora para dentro, não pertence a nós, né? Mas a gente também pode usar, eu não recrimino. Mas é sempre Uhum. importante a gente empoderar as pessoas da informação, porque isso é bem pedagógico, assim. É isso. As meninas aqui falaram que conhecem o filme, a Bruna, a Adri. Ai, meu Deus. Eu faço uns negócios aqui que eu fico tentando ler e daqui a pouco some, entendeu? Aí daqui a pouco eu saio. Bárbara também entrou. A Dani falou que também conhece o filme. Tá falando que tem que Favelada na Veia, que tem muito orgulho. A Bruna falou que é importante. Calma aí, gente. É importante conhecer o lugar onde moramos e a favela é mencionada com preconceito. Mas é o que o Pablo falou, temos que conhecer toda a história. É isso. Cara, eu tava com alguma coisa aqui na Fofão presente também. Boa noite. Gente, Boa lembrando, noite. pode fazer perguntas aí pro Pablo, tá bom, gente? Bom, eu tava lembrando aqui, agora eu dá uns brancos, sabe? Tipo, quando você falou da questão do favelado, né? Que nem todos gostam, eu falei também que nem todos gostam de falar isso. Eu coloquei, tinha colocado no meu Facebook, jornalista favelado, eu coloco no meu WhatsApp, jornalista favelada. E aí eu lembro que o meu ex uma vez falou, vai colocar isso aí, vai queimar teu filme, as pessoas vão ver, vão ficar achando que você é favelado, que você faz zona. Eu falei, cara, mas isso não é ser favelado. Por isso que as pessoas levam esse favelado para uma coisa ruim, uma coisa pejorativa. Mas não é uma coisa que você. É a tua origem. Você não é da favela? Então você é favelado. Você é do Rio de Janeiro, carioca. Favela, favelado. E aí as pessoas não Uhum. entendem. Então eu tenho muito orgulho também de falar isso. E é muito por isso que eu tô tão feliz de estar tendo essa conversa hoje com você. Porque é surreal, assim, Perfeito, acho maravilhoso. necessário, sabe? Com certeza, é necessário. A palavra correta é essa aí.
Bom, nós sabemos que a gente passa por todos os tipos de preconceitos, né, diariamente. Eu queria saber o que mais te incomoda nessa visão errada que a sociedade tem da favela e do povo favelado, né? Eu acho que principalmente esse com relação o preconceito com relação à favela e ao que ela representa. Eu já circulei por muitos espaços. Eu, inclusive, descobri que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com gente muito rica. Porque, por mais que às vezes a pessoa tenha uma abertura, e isso é legal, são pessoas propícias, abertas, sensíveis para vários temas que são nossos temas, mas eu ainda sinto várias falas e várias vivências superficiais, né? Então, eu me sinto sempre desconfortável nesses espaços, mas eu acho que o preconceito mais difícil de fato é a gente estar num lugar e ouvir coisas que a gente percebe. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que talvez explicando seja mais difícil, mas vamos lá. Quando começou esse processo de pacificação, de ocupação, a gente que estava dentro da favela, a gente sempre teve claramente a noção de que não ia dar certo. Então, assim, como é que você mistura polícia e bandido no mesmo território e se espera que isso dê certo, sem nenhuma política, sem nenhum investimento em cultura, em profissionalização, em educação, nada? Né? Então, assim, claramente para mim a UPP era uma trincheira. Então, assim, vamos entrincheirar aqui esse território e daqui a guerra não passa. Claramente não foi para a gente, mas foi para as pessoas de fora se sentirem mais seguras. Então, quando eu ia para alguns espaços e ouvia debates sobre o UPP, sobre o quanto o projeto funciona, eu me sentia desconfortável. Porque, claramente, Nisso, esses espaços eles não foram feitos para a gente. E a gente que tem uma impressão muito clara disso, não precisa estudar muito, basta morar e viver aqui que a gente sabe, a gente se sente um pouco menosprezado. Um pouco não, muito menosprezado. Bastante. Né? E, sobretudo porque todo investimento que é feito na favela a gente não participa. Então é difícil essa coisa dar certo enquanto ela não partir da gente, né? Então, algumas vezes também eu participei de alguns espaços e que tiveram representantes do poder público. Uma vez eu participei de uma conferência e aí tinha um secretário lá, um subsecretário de juventude, que era um cara super infeliz, coitado. Ele só falava besteira. E tinha um monte de moleque de favela lá. E ele era subsecretário do Estado, né? Isso eu devia ter uns 19, 20 anos. E o cara falou um monte de bobagem, um monte de asneira, citando assim, a gente vai ter uma ação agora que é para estimular as pessoas, os jovens a cursarem o ensino médio e terminarem o ensino. Então a gente vai pagar cada ano que eles terminarem, mas a gente só vai pagar de fato um valor quando eles concluírem. E aí vamos ver o que é mais atraente para esses jovens, se é o tráfico ou se é a escola. Um negócio assim, parece que a gente está andando numa corda bamba e a gente vai cair para um dos dois lados. E você claramente percebe que são pessoas que não entendem esse processo. E são esses caras que estão decidindo a nossa vida. Então, o que eu mais tenho dificuldade é isso, é estar nesses lugares com pessoas totalmente despreparadas, com discursos ridículos, pautados em preconceito, em, sabe, coisas superficiais. E às vezes eu sinto até raiva, sabe? Porque parece que a gente não anda, né? A gente não consegue andar no discurso, né? A sensação que a gente fica indignado, né? Porque não adianta, por mais que você fale, o outro não vai entender porque ele não vive aquilo. Então você tenta colocar na cabeça essa realidade que não vai chegar para ele, porque ele não vive, ele vai continuar julgando, vai fingir que entendeu e vai seguir a vida dele, do mesmo jeito que sempre foi. É um sistema, assim, a gente tem que entender isso como sendo um sistema, porque eu acho que mesmo que você encontre uma pessoa que queira ouvir, ela vai esbarrar em várias barreiras. Então, assim, vou te dar um outro exemplo. Na Rocinha foi feito um censo alguns anos atrás, e esse censo diz que a gente tem 80 mil moradores. Um estudo feito por moradores da Rocinha, através de uma fundação muito antiga aqui, produziu também um censo para tentar entender, para tentar chegar num número mais aproximado de pessoas que vivem na Rocinha. A gente chegou a dois números totalmente distintos. O censo oficial diz que a gente tem 80 mil pessoas aqui na Rocinha. E o censo feito por moradores diz que a gente tem quase 200 mil. Então é uma diferença discrepante. E aí, Nisso, a gente fala assim, nossa, mas essas pessoas que fizeram esse censo são burras, o censo oficial, né? Porque 80 mil pessoas, elas não são burras. Isso faz parte do sistema. Então,
pro Estado investir na Rocinha, ele precisa considerar o censo. Então, se tem 80 mil pessoas, ele vai te dar uma coleta de lixo para 80 mil pessoas. Ele vai te dar a escola para 80 mil pessoas. Ele vai te dar saúde pública para 80 mil pessoas. Ele não vai te dar para quase 200 mil. Então, isso não é burrice. Isso é o sistema. Então, a gente... É intencional, né? Faz parte do projeto. Exatamente. A gente não consegue mudar mais isso dialogando, sabe? Porque a gente já dialoga há muito tempo, né? A gente dialoga há muito tempo, né? Mas a gente só consegue mudar isso entrando, fazendo parte desses espaços de decisão, entende? Então, esse é o momento para a gente, quanto favelado, né? Nem mais de estar lá. Que assim, você pode compor o governo, você pode... Mas assim, estar lá decidindo. Só assim a gente vai conseguir ser representado. É isso, a Tayane até falou aqui, são projetos feitos por pessoas que não têm noção nenhuma da realidade, que não vivem, né? Então é tudo na intenção deles mesmo, eu não vivo e vou fazer de forma alienada, que eu não conheço, e é isso que você falou, é buscar fazer parte desses... A gente às vezes fica com esse receio por conta do que você falou, dá até raiva de você ouvir os debates, mas a gente precisa ter pessoas lá que debatam e falem sobre isso. Então, super concordo e super apoio que você esteja nos representando sempre, que você... Gente, eu vou fazer elogio a ele até o final. A Jéssica aqui falando que tá amando o debate de hoje. Gente, a partir de hoje vão ser temas diferenciados, entendeu? Quarentena já tá aí mesmo, a gente já falou pra caramba, acho que já deu pra passar uma ideia, e agora é vários temas diferenciados, e o de hoje já começou assim, babadeiro. A Alê Freitas é sua esposa, né? Ou não? Entrou. A Alê entrou aqui também, maravilhosa. Então vamos lá. Você passou um resumo pra mim da sua vida, que eu fiquei assim, gente, como assim, cara? Esse cara, eu sabia que você era foda no que você faz, mas assim, eu não tinha noção como o museu da Rocinha. Eu falei, gente, como assim? Ele nunca falou isso, sabe? Mas assim, você sempre buscou formações na área sociocultural. Isso é nítido, né? Eu queria que você contasse, você já contou um pouco das formações, eu queria saber de você, qual foi a importância de cada uma delas na sua vida? Ótima pergunta, Nice. Olha, o Ponto de Cultura, que foi o primeiro projeto que eu ingressei, eu acho que eu ingressei no momento... Eu jogava bola, né, durante muito tempo na infância e adolescência, né? E aí meu único sonho era o futebol. Cheguei a jogar em clube, joguei em 2 clubes. E depois que eu saí do meu último clube, o primeiro eu saí por questão de grana, porque assim, era muito difícil. Comprar uma chuteira simples, que era um negócio que era R$50, para mim era assim, um negócio super difícil. E o segundo, eu entrei no Olaria, comecei a jogar lá no ano que o Olaria estava disputando a primeira divisão. Estava disputando o Campeonato Carioca. E aí o Olaria mudou de gestão e eu tinha entrado pelo projeto Zico, que era um projeto que existia em várias favelas, em vários lugares do Rio de Janeiro. E o presidente que entrou detestava o Zico. Então eu saí do Olaria, porque todos os meninos que entraram pelo projeto saíram. E era um clube que eu estava gostando de jogar, que apesar do sacrifício, que eu saía da Rocinha quase de madrugada para chegar lá para treinar, e depois ia para a escola, então era um negócio assim, barra pesada. Mas eu gostava de estar lá, o treinador gostava de mim, e eu fiquei super decepcionado. E eu tinha 14 anos, eu já... Pro futebol, acho que 14 você já é bem velho, você já tem que estar treinando no clube e tal. E eu sentia que não ia dar mais. Eu comecei a pensar num plano B. E eu falei, cara, eu já estudava, já gostava muito de estudar, mas eu falei, eu vou me engajar com a escola. E aí comecei a me engajar mais com a escola e surgiu a possibilidade de participar de uma seleção do Ponto de Cultura. E aí foi exatamente nesse período em que eu estava me reconhecendo como morador da Rocinha, né? Tem todo esse processo da gente sentir vergonha, da gente não dizer que morava na favela e tal. E aí quando eu comecei a andar pela favela, conversar com os moradores, eu comecei a ter essa coisa de, nossa, eu estou num lugar absolutamente rico de história, então, cara, eu não posso sentir vergonha disso. Então, o Ponto de Cultura acho que foi importante nesse processo de começar a me sentir parte de um coletivo imenso, de uma história de construção absurda que é inspiradora, né? E que a gente não tem acesso a essa história dessa forma. A rede de adolescentes e jovens promotores da saúde, eu comecei a fazer parte como dinamizador, e eu comecei a sentir o quanto era importante as coisas que eu falava, assim, o quanto tinha peso, né? Então eu já entrava eu já participava das coisas depois do Ponto de Cultura, e quando eu comecei no rap, né, eu vou chamar de rap porque era o apelido, inclusive, galera, pesquisem em tudo que eu estou falando, são várias coisas legais. Eu comecei a perceber que
quando eu começava, no momento em que eu entrava num lugar para participar de alguma coisa, eu sentia que eu podia agregar. Eu sentia assim, nossa, eu estou entrando aqui, eu acho que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso. E eu começava a participar de tudo assim, com esse desejo. Peraí, eu sei isso, eu vou tentar agregar. Então eu comecei a me colocar nos lugares não só como participante, como alguém que estava ali, mas como alguém que queria mudar as coisas, como alguém que queria protagonizar coisas, né? Então acho que eu comecei a me sentir mais protagonista da minha vida, do meu saber, né? Comecei a ver que as coisas que eu tinha aprendido podia ser importante para alguém ou para algum processo. E aí, nesse meio tempo, eu produzi um vídeo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estava fazendo 20 anos, e eles convidaram alguns moradores de favela para produzir esse vídeo. E aí eu senti que era importante ouvir vários grupos, né? Que normalmente não tem esse espaço de escuta. Então, quando a gente estava montando o roteiro do vídeo, a gente decidiu que ia num quilombo, a gente decidiu que ia numa aldeia indígena, e a gente decidiu que ia conversar com as crianças, porque elas são o objeto o objeto principal ao qual o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito, né? Então a gente ouviu todas essas pessoas, todos esses grupos que normalmente não têm espaço de fala. Então a gente ia na escola fazer uma oficina e as crianças falavam: o Estatuto da Criança é o direito de comer banana, o direito de comer fruta, o direito de não sei. Então assim, elas estavam falando alguma coisa. Então a gente, peraí, é o direito a você ter alimento, a você, sabe? E a gente começava a fazer essas conexões e viu o quanto era importante. Mas nessa época eu já sentia que eu já sentia assim que eu sabia qual era o meu lugar no mundo, sabe? Peraí, eu já sei de onde eu vim e eu sei o que eu quero e eu sei como que eu vou conseguir isso. E aí depois veio o coletivo Intervém Favela, que aí foi uma coisa totalmente autoral, totalmente minha e de alguns amigos. Eu já tinha participado de vários processos assim de concorrer a dinheiro público, a concorrer a edital, escrever edital. Já tinha ganhado alguns, mas eu sempre tive esse apoio, né? No Intervém Favela, que foi o coletivo que eu montei com a galera, eu já tinha que protagonizar tudo, eu não tinha mais rede de apoio, eu tinha que tocar as coisas do meu jeito e do jeito que a gente entendia que era para ser tocado. Então eu comecei a escrever edital sozinho, comecei a concorrer com um projeto, a grana pública sozinho, e aí consegui, a gente em 2 anos e meio, a gente ganhou 3 editais, a gente ganhou 3 financiamentos diferentes, então a gente teve sucesso naquilo que a gente se propôs a fazer. E aí eu já estava num outro lugar já de protagonizar sozinho totalmente as ações. Eu não estava mais ancorado em outras pessoas que me ajudavam, que me auxiliavam. Eu já estava assim, vamos sentar, vamos pensar, vamos olhar edital e vamos se inscrever para a gente ganhar grana e fazer coisa legal na Rocinha. Então eu já estava nesse lugar. E aí, depois do Intervém, eu fiquei bastante afastado assim, de várias coisas, porque foi um período de muita crise no governo do Estado, decretou calamidade, então já não tinha mais dinheiro para cultura, já não tinha mais dinheiro para projeto sociocultural, então a gente passou por uma escassez de recursos, de tudo. E eu também tive uma crise, assim, meio que uma crise de abstinência, assim, de falar, peraí, construí tanta coisa legal e agora estou nesse lugar de não ter grana para fazer nada, de ter que trabalhar com qualquer coisa, porque eu já estava topando trabalho que não tinha nada a ver comigo, mas a gente precisa ganhar grana. Isso é uma realidade. Sim. Infelizmente, às vezes, não fazendo o que a gente gosta, né? Então, eu passei por um período, assim, fazendo coisas que eu não gostava só para ganhar grana. E aí, passei um tempo fazendo isso, até que agora, durante a pandemia, eu me engajei com outros projetos, inclusive o Rocinha Resiste, o próprio museu, estou participando mais ativamente e tive um reencontro com tudo isso, porque eu tinha mesmo me afastado, estava tocando minha vida, estava fazendo minhas coisas, ganhando grana, mas estava afastado de projetos, de tudo, porque eu não tinha mais tempo e não tinha mais uma motivação maior, né? Eu sentia que eu já tinha feito bastante coisa, então assim, até um pouco de... acho que eu tive que me reconhecer, né, de novo, né? E aí esse período de pandemia que é tão ruim pra gente, não tem como a gente dizer que isso é bom, né? Mas eu acho que a gente está tão acostumado a meio que fênix, né? A gente morre e renasce na favela o tempo todo. Morre e renasce, morre e renasce. Então eu meio que renasci nesse período de pandemia, assim, com o mesmo foco que eu sempre tive, que é fazer alguma coisa com as pessoas da favela, para as pessoas da favela e construir coisas com elas, né? Então, nesse momento, eu estou nesse lugar. Bom, o que falta do governo, a favela, os moradores fazem, né? O famoso nós por nós, que aí ficou tão famoso. Quem falou isso? E aí é o caso... Oi?
Quem falou isso? É você que Não anotou sei, mesmo? não, assim, todo Ah, mundo. Não, eu que tô falando sim, porque sim. é isso, nós por É nós ele pegou, perfeito. é isso. É Sim, quando a sim. gente realmente bota a cara e faz porque o governo não faz por nós. E é o caso do coletivo, né? A Rocinha Resiste, que foi Tem criado gente por entrando vocês do nesse Rocinha cenário Resiste aí. aí. Gente, sejam bem-vindos, fiquem aí. O Fábio vai falar agora sobre vocês. Foi criado agora nesse momento de pandemia, né, para levar alimento para quem está passando fome, né, que a gente não tem noção assim da quantidade de pessoas. Eu vi alguns registros nas lives que você fez das pessoas que chegaram em lugares que nem sabiam que existiam dentro da Rocinha, por ser tão grande. E eu queria saber qual é o impacto dessa ação na vida dessas pessoas beneficiadas, né, que vocês conseguiram identificar, e na vida de vocês, como pessoas que estão levando, né, todo esse alimento para essas pessoas, fazendo ações para poder ajudar essas pessoas. Tá, então vamos lá. Primeiro, o Rocinha Resiste ele já existia, né? Era um grupo que, inclusive, eu não fazia parte, mas eu conhecia, eu só não conhecia. O projeto foi criado por 4 pessoas, 4 jovens. 3 deles eu conhecia, eram pessoas que participaram da minha vida em momentos diferentes. A Michelle é uma delas, que você também conhece, Liz. Maravilhosa. Mais o Pedro e o Leandro, né? E aí tem a Magda que eu fui conhecer depois. Mas o projeto nasceu de várias conversas entre esses jovens, em grupos mesmo para discutir favela, discutir participação, discutir protagonismo e tal. E eles criaram esse projeto para potencializar essas discussões e também para atrair outras pessoas para o debate, e a gente começar, de fato, fazer o que a gente está falando, né? Assim, entrar nos espaços de decisão, participar de tudo isso, disputar a grana pública, porque isso também é muito importante, que não outras pessoas conseguem, fazem outras coisas, então a gente precisa estar, esse dinheiro é nosso, né? E aí o Claro. Rocinha Resiste, nesse momento, ele se viu nessa urgência, né? De pandemia e sobretudo, de descaso do Estado com as favelas, né? Demorou a reconhecer a pandemia e demorou a destinar grana e serviço para a favela. Na verdade, eu não sei se tem até hoje uma política pública para a favela relacionada ao Covid. Sinceramente, eu acho que não tem nisso. Acho que não E tem. Foi o aí, povo mesmo que botou a cara e foi fazendo. exatamente. E aí, engraçado, isso que eu gostei do que você falou, porque dentro desse processo eu falei algumas vezes, eu falei, cara, para a favela não existe política pública. Política pública para a favela é bala, é polícia, é a única que existe e é histórica. Mas a gente é a política pública da favela, porque a gente é que toca tudo, né? E sempre foi assim. Mas, e aí o Rocinha, voltando, né? O Rocinha Resiste se viu nessa urgência, dentro desse cenário, sabendo como isso ia acontecer com a favela, né? O que ia acontecer. E a Rocinha tem um histórico de problemas de doença respiratória, tuberculose, a gente ainda tem um número altíssimo de pessoas com tuberculose, então eles perceberam essa urgência e começaram a pensar em como, de alguma forma, entrar dentro dessa demanda e poder acolher, mesmo que por um momento curto, essas pessoas, né? Então, assim, para essas pessoas é importante receber lá a cesta básica, o kit de higiene que a gente entrega, mas eu acho que para a gente é muito mais reconfortante sobretudo, é mais significativo, eu acho. Porque, assim, aquele alimento ele vai dar tranquilidade para uma família ali no período de um mês, e no mês que vem eles vão ter que correr atrás de alguma coisa, né? A gente teve 3 meses pelo Rocinha Resiste de entrega de cesta básica, que eram meses que estava sendo esperado esse pico, né, de pandemia. Mas para a gente é muito simbólico, muito significativo a gente andar pelo território, reconhecer esse lugar que a gente mora, reconhecer essas pessoas e reconhecer a nossa realidade. Porque até para a gente é difícil reconhecer que no lugar que eu moro, esse apartamento bonitinho aqui que eu moro, ele está dentro da Rocinha, assim como um barraco que está sendo suportado por 2 vigas de madeira também está dentro da Rocinha. Então, é uma realidade difícil de discrepância, né? Que dentro da favela ela é ainda mais potencializada, né? A gente vive essa realidade de desigualdade social, né? De um modo geral. A Rocinha está aqui do lado de São Conrado, que é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, né? E dentro da Rocinha existe também um quadro de desigualdade. E a gente precisa também reconhecer para poder entender a importância disso. Então, para a gente foi importante nesse sentido. É sempre importante a gente reconhecer esse lugar que a gente está, para a gente poder entender que lugar a gente pode ocupar dentro dessa luta. Pode e deve ocupar dentro dessa luta, né?
Falou tudo. E para você, nesse momento, assim, nessa visão, qual é a maior necessidade da Rocinha nesse momento? E como as pessoas que têm interesse em ajudar podem ajudar esses coletivos que já existem? A maioria dos coletivos que estão, coletivos, ONGs, projetos que estão colaborando na Rocinha, eles já existem há algum tempo. Eu não me recordo se algum foi criado com essa finalidade. Talvez tenha, acho que mais grupos de comunicação, porque aqui é uma parada super importante também para combater fake news e tal. Então, alguns grupos de comunicação acho que foram criados, mas outros só se adequaram. Então, a gente tem grupo de teatro recolhendo cesta para doar. A gente tem o Rocinha Resiste, que também não foi feito com essa finalidade, mas que também está atuando desse jeito. Então, os grupos se reajustaram para acolher essa demanda. Eu acho que uma pesquisa simples, você vai ver que tem grupos muito sérios e antigos atuando na Rocinha, que agora estão com essa frente, para quem quer ajudar. Tem o A Rocinha Resiste, tem o Família na Mesa, tem projetos antigos ligados à Associação de Moradores, que também tem feito ações aqui pela Rocinha. Então, acho que procurando esses projetos e essas referências para ajudar já é maravilhoso. Qual é a outra pergunta que você fez nisso? Não, foi isso. Foi como as pessoas podem ajudar, né? Tipo, como que está a situação da Rocinha e como as pessoas podem ajudar. Nesse momento. Você tinha perguntado o que era importante. Eu acho que para a gente é sempre importante ter alimento, né, para poder distribuir. Então, acho que ajudar já é bastante relevante, bastante importante, doando alimento, doando grana. É importante escolher, entender os projetos que são de confiança e poder fazer um investimento seguro também, porque a gente não está jogando dinheiro para o alto e tal. Então, pesquisa lá os projetos que estão atuando, escolhe algum, doa, seja grana, seja alimento. Muito importante nesse momento, porque acho que isso é fundamental e isso é básico, né? Fora isso, eu acho que kit de higiene também super importante, máscara, né, que é um equipamento de segurança importante para a gente poder fazer nossas coisas. De um modo geral, acho que é isso. Assim, recursos a gente sempre precisa para várias coisas, mesmo depois desse período de pandemia. A gente ainda vai sofrer muito reflexo disso, né? Os serviços ainda não vão voltar por completo, então muita gente ainda vai ter dificuldade. Acho que é mais nessa linha mesmo. Bom, agora a gente deve ter uns 13 minutos, eu quero conseguir fazer todas as perguntas. Então, gente, eu não vou parar para ficar vendo agora o que vocês estão falando. Eu até vi uma pergunta aqui da Dani, que tem uma pergunta parecida, então acho que vai encaixar aí, mas eu chegar lá eu falo. Legal. Se você pudesse definir a Rocinha em uma frase, como você definiria? Caraca, uma frase. Difícil, eu sei que é difícil, eu sei. Eu acho que eu podia aglomerar algumas palavras importantes, né? Então, acho que luta, história, luta, acho que amor, história, luta, amor e coletividade, assim. Talvez essas seja uma frase de várias palavras dentro de um contexto, mas eu acho que elas são importantes para a gente poder entender o lugar que a gente está. E aos seus olhos, o que a Rocinha tem de bonito que você adoraria mostrar para o mundo inteiro? O favelado, sem dúvida. O favelado é a coisa mais linda que existe. A gente tem um espírito coletivo. Eu até mandei uma mensagem para você e falei que assim, a gente casa com vizinho, a gente casa com gente da família mesmo, a gente casa com amigo, porque a gente vive um casamento mesmo. A gente agora está nessa guerra de esquerda e direita, porque as pessoas ainda não entenderam de fato o significado disso, né? Mas a favela, ela é uma esfera comunista. A gente é muito comunista na nossa vida, né? Porque a gente bate a laje com o vizinho, o amigo ajuda, e aí depois a gente olha o filho de alguém. Minha mãe mesmo, durante um tempo, saía para trabalhar e eu ficava sozinho em casa, aí eu ia para a casa da vizinha, às vezes ia para a casa de algum familiar, porque a favela, a família se estende mesmo pelo seu redor, né? E a nossa construção de vida é muito bonita, a coletividade que a gente dá para a nossa vida é muito bonita. Então, acho que é muito isso. Acho que o favelado é a coisa mais bonita da favela, sem dúvida.
Você falando isso aqui até passou pela minha cabeça, assim, quantas vezes a gente ficou em casa, eu tinha que ir pra escola, e aí se tivesse tiroteio, a vizinha lá tomava conta, sabe? Tipo, quando a polícia vem, que eles querem arrombar mesmo a porta da sua casa, bateu, você não atende, elas falavam, aí só mora aqui, só tem criança. E já aconteceu com meu filho também, só tem um menino em casa. Então, assim, tem isso, entendeu? Se você não se dá com as pessoas que moram, lógico, ninguém é perfeito, tem problemas, mas se você não se dá, você não tem essa proteção, porque você deixa seus filhos em casa, sua mãe te deixou em casa, então tem toda essa sensação de coletividade, né? É uma amizade, é um amor. A coletividade acho que envolve tudo isso, né? Eu fiquei até meio. Fui lembrando assim, como é importante, às vezes, não se dá, a gente não se dá, não tem noção disso, né? É. Mas isso não acontece em lugar nenhum, Nice. Eu morei 2 anos num condomínio, quando a minha irmã se mudou para a Itália, né? Minha irmã mora na Itália, e eu morei 2 anos num condomínio no Rio das Pedras. Foram os únicos momentos em que eu saí da Rocinha. E eu não conheci, eu morei 2 anos lá e saí sem conhecer meu vizinho de porta. Então, assim, na favela isso não existe. Não existe, não tem como. Às vezes até a própria característica do território faz a gente conhecer as pessoas, porque você bota a cara fora da janela, você já está quase dentro da casa da outra pessoa. Então, assim, você quase é obrigado a conviver com ela. Então, a gente não existe esse tipo de experiência na favela. Né? Verdade. E qual conquista da Rocinha que você tem mais orgulho de falar, assim, enquanto favelado? Cara, são muitas conquistas e é muito importante eu falar disso porque a gente não percebe, mas assim, a Rocinha é um lugar de muita luta. Então, vou citar algumas, né? A gente teve um mutirão muito grande para limpar as valas, né? Quando a gente começou a ocupar a Rocinha, e a gente não tinha esgotamento, as pessoas se reuniam para poder fazer a limpeza das valas, para quando chover, aquela vala não encher, não invadir a casa das pessoas. Então tinha os mutirões de limpeza de vala, muito importante para a saúde, para tudo. A gente teve um mutirão para ter um posto de saúde na Rocinha. Então o primeiro posto de saúde da Rocinha é o Albert Sabin, que existe até hoje. E hoje é uma clínica da família super equipada. Houve uma luta muito grande dos moradores para ter um posto de saúde na Rocinha. Então, ele também é símbolo de uma luta nossa. A passarela da Rocinha, que hoje tem lá a assinatura do Niemeyer, né? Uma passarela super imponente, mas a primeira passarela, várias pessoas morreram até a gente conseguir conquistar, porque a gente tinha uma fonte de água do outro lado ali da Lagoa Barra, né, da autoestrada, e as pessoas atravessavam a Lagoa Barra no meio dos carros para poder pegar a água do outro lado, e às vezes voltava com caçamba pesada. Então, várias pessoas eram atropeladas nesse caminho e várias delas morreram. Então, a gente brigou muito para ter uma passarela. A passarela é um super símbolo de resistência da Rocinha, entre outras lutas, né? Tivemos luta por vacina, tivemos luta por saneamento básico, a gente tem até hoje, é uma super luta dos moradores, mas tudo isso me orgulha muito. Acho que a nossa favela foi construída, como todas as favelas, acho que é uma história em comum, com muita luta e muita mobilização dos moradores. A Dani falou aqui que vocês moraram do lado da vala por muitos anos e essa foi uma ótima conquista. E isso é muito bom, né? Porque é uma coisa que não só vem de você, é toda a população, né? E, cara, você fala da Rocinha com amor, assim, surreal, entendeu? E é isso que eu falo, que você é uma pessoa que realmente, sabe, é surreal, você não existe. E aí, a gente conversando, você disse que o teu trabalho é para conseguir grana, mas que a sua parada mesmo é a favela. Cara, eu guardei isso aqui, eu falei, cara, eu preciso citar isso. Eu quero saber se você considera que tudo que você faz pela Rocinha é a sua missão de vida, ou se isso é apenas o começo do que você almeja. Eu acho que quando a gente se reconhece dentro de um contexto e a gente sabe que é importante falar algumas coisas como essa que a gente está falando nisso, essa conversa que a gente está tendo, eu acho que é um caminho sem volta. A gente não consegue mais deixar de fazer isso. Então eu posso estar trabalhando em qualquer coisa, porque essa luta sempre vai existir, né? Essa batalha, o fato de querer falar da favela, querer exaltar a nossa história, isso sempre vai existir na minha vida. Então, eu acho que não tem mais volta, a gente sempre vai fazer isso, né? E acho que isso talvez seja o mais importante dentro desse processo. Quando a gente se reconhece, mesmo que a gente não seja uma pessoa engajada, mas a gente já vai se relacionar com outras pessoas de modo diferente. Então, mesmo quem não está no mesmo engajamento, com o mesmo pensamento, a gente começa a mudar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e os lugares que a gente frequenta
mudando o nosso discurso e colocando pautas que são importantes para a gente dentro desses espaços, né, de conversa e tal. Então, acho que é um caminho sem volta. A gente está dentro desse processo, se reconhece dentro dele e sabe que é importante a gente estar fazendo o que a gente está. Bom, eu tenho a gente tem um bate-bola aqui, acabaram minhas perguntas, a gente tem um bate-bola, que é bem rapidinho, mas eu vou tentar fazer essa pergunta da Dani, que eu acho também que é muito legal. Ela perguntou o que te motivou a ser atitude dentro da favela. A necessidade, eu acho. Eu acho que a gente tem bastante resistência com essa coisa de ser liderança comunitária, sabe? É um negócio meio esquisito, soa na nossa cabeça esquisito. E as pessoas que acabam tomando a frente dos movimentos são sempre as mesmas, né? Assim como na política, a política dentro da favela ela também existe, né? Mas assim, não posso falar da política negativamente, porque é meio pejorativo, e eu acho que não é bom, porque a gente vai negativar essa experiência de política. É super necessário a gente entender política e se envolver. Mas a coisa suja da política, ela existe também entre as lideranças da Rocinha. Sim, então, em todos os lugares, na verdade. Exatamente. E esses espaços, normalmente, eles são ocupados por pessoas que têm o interesse de ganhar grana, de se promover, de, às vezes, concorrer a algum cargo público. A gente que está envolvido com o projeto, que quer fazer coisas de fato, que a gente sabe que são importantes, a gente não se envolve nesses espaços. Então, eu entendi que essa mensagem precisava chegar nas pessoas, seja através de projetos como os que eu participei, ou seja através de conversas como essa que a gente está tendo. Então, é necessário que a gente reflita mais sobre isso e tente participar das coisas no nosso território dessa forma, né? Porque os espaços partidários, os espaços de associação de moradores, esses espaços, às vezes, eles não representam a favela e não representam as nossas demandas, né? Quando o governo anunciou que ia construir o teleférico na Rocinha, a gente se reuniu, né, o museu e outros grupos de moradores, a gente se reuniu para fazer um protesto, porque a gente queria saneamento básico, né? A gente não queria teleférico. Inclusive o teleférico do Alemão está lá parado, uma obra trilionária que não serve para nada hoje, né? Inclusive, quando eu trabalhei no Alemão, ela já não servia para morador, era muito mais para turista. E sim, para gringo que vai visitar. Exato, eles queriam repetir o processo na Rocinha, né? E isso não é. Eles fazem isso não analisando que seja uma demanda, mas é assim: primeiro, uma coisa para você distribuir dinheiro para as mesmas empreiteiras, para a galera que depois vai financiar a campanha, e também porque era mais uma fonte de grana que eles podiam desviar, superfaturar, pererê, todo esse sistema que a gente conhece. E a gente se reuniu para fazer um protesto contra o teleférico e a Associação de Moradores se reuniu para fazer um protesto a favor do teleférico. Então, foi um negócio muito bizarro. Eles descobriram a manifestação que a gente ia fazer e colocaram um carro de som, um megafone e tal. Então, foi um negócio muito bizarro. Então, isso mostra como a gente está em lugares diferentes, né? E mostra também o quanto é importante a gente estar do lado do lado que a gente está. E fazer com que esses assuntos, esses temas e a relevância deles cheguem nas pessoas que não têm acesso, né? Falou tudo, porque independente do local, dentro de uma igreja tem pessoas que pensam diferente, dentro da favela tem pessoas que pensam, assim como na política geral, enfim, a gente tem que meter a cara mesmo e se impor, né? Sim. Bom, tá chegando ao final, gente, acho que tem 2 minutos, vou fazer o bate-bola, eu tô até triste. O bate-bola, eu vou falar uma palavra, você vai responder com outra palavra, com uma frase ou com o nome. Conseguiu entender? Foi minha internet. Temos um minuto. Não, consegui não. Vai lá. Repete então, rapidinho. Eu vou falar uma palavra, você pode responder com outra palavra, o nome de alguém ou uma frase. É papum. Tá. Então, bora lá. Amor. Favela. Sonho. Favela. Felicidade. Favela. 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 Esperança. Favela no topo, com certeza.
Prazer. Acho que estar na favela com amigos. Amizade. Importante, necessária, família também. Bom, é isso, amigo. Faltam 17 segundos. Infelizmente travou no final, gente, mas eu acho que deu pra gente fazer. Obrigada, Pablo. Ó, gente, vai ficar disponível no meu IGTV. Vou colocar no YouTube, mandar o link pro Pablo. Se inscreve lá no meu canal, tá? No YouTube e acompanhe.